Bom, pessoal, continuando aqui. Então, para esse código aqui não ficar ocupando um monte de espaço aqui, a gente vai dar uma simplificada nele. O que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar o método create aqui do próprio componente. E como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, vou subir até aqui. Depois eu vou mandar isso daqui para uma unit, para não ficar tudo aqui no mesmo lugar. Mas eu vou fazer o quê? Vou criar aqui type, vai ser um ttext helper igual a class helper, e ele vai ser um helper para quem? Para o meu ttext. E o que eu faço aqui? Como que eu altero ali? Eu crio uma sobrecarga aqui para o meu evento create aqui, para minha propriedade ali create. Eu vou vir aqui e vou fazer constructor create vou fechar aqui, vou dar overload aqui, e para o meu constructor aqui, o que eu tenho que passar primeiro para ele? Tenho que passar para ele aqui como argumento um componente. Então eu vou chamar aqui, se a gente entrar aqui no nosso create aqui, ó, do componente, ele faz isso daqui, ó, ele chama de a hour aqui e passa um componente para ele. Ok, eu vou fazer a mesma coisa aqui. E o que eu quero fazer aqui também? Aí eu vou dar um ponto e vírgula aqui. E quais propriedades aqui que eu estou criando, que eu estou enviando aqui para o meu componente? Aqui, ó, o alinhamento, a fonte, o estilo e o text. Vou começar aqui só pelo text para vocês verem como que funciona isso daqui. Então o que eu quero? Eu quero passar para ele aqui, na hora de eu criar o meu componente, eu já quero passar para ele o texto que eu quero que ele tenha escrito ali. Então vou criar aqui vou chamar de underline text aqui, ó, para não ter conflito depois. Vai ser uma string. Dá um Ctrl Shift C aqui. E ele criou para mim aqui meu componente, o meu método. E o que eu quero? Eu quero que primeiro ele herde o que tiver no create. Então para isso eu vou vir aqui e vou dar um inherit. Ficou um F aqui. E vou passar para ele aqui o create. E o our, que é o componente ali. Ok? Até aqui a gente está fazendo praticamente a mesma coisa. Só que agora eu quero passar aqui para o meu componente que eu estou criando a propriedade text já. Para isso eu faço o quê? Como eu já estou no meu componente aqui, eu só passo aqui um text, dois pontos igual, ele vai receber ali o meu underline text. Ok? E o que eu quero aqui também, eu já vou remover daqui o quê? Toda vez que eu crio um componente, eu passo para ele um outro componente quando ele está criando, e esse componente adiciona ele como objeto. Então eu já vou fazer isso daqui também ficar meio automático. Então para isso eu vou vir aqui no meu componente, vou fazer o quê? Um tfmx object, eu passo para ele aqui o componente que já está vindo, e aí sim eu dou um ponto add object e adiciono nele quem? O self aqui, que é o próprio componente que eu já estou criando. Dessa maneira aqui eu posso já vir aqui no meu componente e tá passando para ele aqui a propriedade text. Então eu vou passar para ele aqui o R, removi já a linha ali onde está adicionando.
e vou passar para ele aqui o que estiver vindo no container. Vou deixar assim por enquanto, a hora que chegar aqui ele vai substituir a propriedade dele sem problema nenhum. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um vírgula aqui e o meu método create tem dois argumentos ali. Quando eu executar isso daqui, se eu não esqueci nada, ele funcionou do mesmo jeito aqui. Então a gente já está começando a economizar algumas linhas aqui de código. Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aqui para ele esses dois alinhamentos aqui no nosso create. Vou vir aqui no nosso método create e vou passar para ele o que aqui? Ponto e vírgula. Vai ser o... deixa eu ver ali o nome... vou chamar ele só de... vou seguir o padrão do text ali, vou chamar ele de... quebrar aqui. Underline horseline. Ele vai ser de um tipo t align, t text align. E a mesma coisa vai ser aqui pro alinhamento vertical. Vamos pegar aqui, vert, adicionar aqui, colocar um underline antes aqui. Vou iniciar eles aqui com letra minúscula para ficar diferente, além do underline. E ele também vai receber aqui um t-text align. Eu acho que eu posso simplesmente vir aqui, colocar ele aqui. Deixa eu ver se... ok. Não, acho que isso aqui não funciona. Devo ter confundido com alguma outra linguagem que eu estou fazendo. Então, vou passar ele normal aqui. E vai ser também um t-text align. Ok? Para eu adicionar isso daqui lá no meu create, eu posso simplesmente vir aqui e dar um Ctrl Shift Alt P em cima da minha função aqui do constructor e ele vai lá e adiciona para mim já na minha declaração ali. Ok? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui para o nosso componente text, o que? A propriedade ali text setting ponto horse align, que vai receber o que a gente estiver passando aqui. E o vert align, que vai ser o que a gente estiver passando aqui. Dessa maneira aqui agora, ele já vai estar acusando aqui que o meu create não está recebendo a quantidade certa de argumentos. Vou quebrar aqui para ficar mais fácil de entender. E vou passar o que aqui para ele agora? Vírgula. Vamos passar para ele aqui o text align, vírgula, o text align. Agora a gente já pode remover daqui. E o código ficou mais enxuto já. Vou executar só para ver se ele está funcionando isso daqui. Ok, funcionou do mesmo jeito, não tivemos nenhum problema. Só que o nosso código começou a ficar mais enxuto aqui agora. Porque do mesmo jeito que eu fiz isso daqui para esse componente, eu posso reproduzir aqui agora. Vou copiar ele aqui. Vou jogar ele aqui, vou chamar ele de T2 aqui. E aqui agora a gente passa o grupo, tá certinho. O alinhamento vai ser a mesma coisa. Então, ok. Vou remover isso daqui. Também posso remover daqui o text
e o nosso código começa a ficar um pouco mais enxuto aqui. Tudo funcionando. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou terminar aqui essas configurações e para o próximo vídeo elas já vão estar todas adicionadas ali no nosso Create. Valeu, pessoal. Até!